Fala, meus amigos, vamos falar de indicadores sobre retrabalho. Você já deve ter visto aí o seu time trabalhando o mês inteiro, super ocupado, só que você não analisou que quase metade desse trabalho é com problema para corrigir erros, falhas e por aí vai. Eu quero te mostrar nesse vídeo 4 indicadores que você pode aplicar aí na sua empresa de software que vão revelar fortemente o retrabalho ou trazer indícios aí para você aplicar agora. Então eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real da empresa de software. Vamos lá para o primeiro indicador. O primeiro indicador é taxa de reabertura de chamado. E aí eu te pergunto, você tem um painel semelhante a este? Você pode ter um painel igual a este ou semelhante. Isso é muito importante porque você precisa monitorar o volume de reabertura. Nesse painel aqui que tem dados ilustrativos, você tem a semana, o volume de chamados da semana, percentual de dúvidas de chamado daquela semana, o percentual de falhas, problemas ou bugs, o percentual de contornos, ou seja, situações ali que o time de suporte resolveu o problema, é uma solução provisória, um contorno, o percentual de chamados que foi resolvido, o percentual de chamado que está pendente e o acumulado. E claro, a taxa de reabertura. Você mede, você acompanha, você tem um painel similar a esse? E aí, uma dúvida que eu ouço muito ali quando eu estou conversando com os nossos clientes ali, seja uma startup ou uma software house. Fernandes, quem tem que acompanhar isso? O suporte. Quem? O líder e todos os colaboradores, porque são mais pessoas para entender o que está acontecendo, porque o indicador mede ali, ele tira uma foto, e mais pessoas para darem sugestões, mais pessoas para contribuir, ou seja, é um problema de todos. Mas eu entendo que chamados do suporte vale ouro. Se eu sou a área, o time de produto, ou sou alguém de teste, ou sou alguém do desenvolvimento, eu deveria olhar isso aqui também. Talvez não com a mesma frequência do suporte. Para mim, produto deveria olhar isso aqui todo dia. É papel do líder de produto entender o que está acontecendo ali nos chamados. Então não é só para o suporte. E esse painel está dizendo ali a taxa de reabertura. Ou seja, neste exemplo aqui, uma média de 40%. É uma média alta, ou seja, ineficiência, dinheiro jogado fora. Se está reabrindo muito chamado, tem um volume alto, isto irrita o cliente. Ou seja, é um problema de satisfação do cliente e eficiência operacional. Você está afetando a qualidade do seu atendimento e eficiência operacional, você está jogando dinheiro fora. Resumindo, é isso. E aí, quais são as consequências quando você tem uma alta taxa de reabertura? E tem muita empresa de software que nem mede isso. Ah, porque eu não consigo reclassificar. Começa fazendo da forma mais simples. Começa com os dados que você tem. E aí vai modificando gradativamente. Mas começa agora. Pega os dados, joga no Google Planilha, no Excel. Mas começa agora. Começa rápido. Consequências para você que tem uma alta taxa de reabertura e pior ainda para quem não está medindo, porque nem sabe o tamanho do problema. Queda na satisfação do cliente, claro, mais chamados. Estresse entre os times, porque o time responde a mesma coisa. Crescimento do backlog, ou seja, a fila de atendimento cresce. Redução da produtividade da equipe, que fica sobrecarregada. Risco de cancelamento ou perda de cliente. Perder cliente é ruim para a empresa, é ruim para todos os colaboradores, é péssimo para o cliente. Então, muita atenção nesse primeiro indicador. Tira print, é importante dizer para você o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você resgatar o material, esse material completo e começar agora a discutir isso na sua realidade com o seu time, com cada colaborador. Isso é muito importante, fomentar conversas sobre indicadores. Isso vai gerar melhoria. Vamos lá para o indicador 2, mas antes de ir, eu quero te falar uma coisa. Se o chamado voltou, mas será que a gente está corrigindo a causa? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos para o segundo indicador. O segundo indicador mostra ali o volume de chamados que são recorrentes pela mesma causa. Você tem esse indicador, então nesse painel exemplo eu tenho aqui os motivos que mais geraram causa de recorrente dos chamados. É muito importante você categorizar essa informação justamente para você fazer essa análise, porque aí você ataca um problema e resolve um grande volume de chamados. E pasmem, muita empresa de software não tem isso. Ah, porque o meu software de atendimento eu não consigo classificar. Ah, porque o produto é interno. Ou seja, sempre tem um motivo ali para não fazer e continua sem visibilidade, sem os dados, patinando com o suporte estressado e com todos os times. E muitas vezes, se você não tem, gera um Excel dos dados
e classifica na mão, mas não deixa de ter a informação, ou começa, como eu disse, de uma forma simples. Voltando aqui, então qual é a causa recorrente, qual é o volume de chamados afetados pelaquela causa, o percentual de chamados, as semanas com ocorrência daquilo, olha que importante, e a taxa de reabertura pelo mesmo problema. Ou seja, quando eu tenho indicadores e os dados são confiáveis, e eu já disse, começa com o que você tem, começa agora e começa rápido, mesmo que for no Excel, eu estou repetindo isso para você porque é importante, o pior é você não ter dados, o pior é você continuar patinando com o retrabalho. É muito importante você começar a monitorar isso rapidamente. E olha que interessante aqui. Aqui ainda tem uma coluna de impacto no cliente, tem uma coluna de prioridade, ou seja, quando eu tenho indicadores que são simples de ler, eles são didáticos, eles são legíveis e os dados são confiáveis, isso facilita a tomada de decisão, além de tirar uma fotografia que vai mostrar se eu tenho uma boa eficiência operacional, se eu estou satisfazendo o meu cliente e se eu estou trabalhando de uma forma reativa ou proativa. Detalhe importante. Consequências desse problema: sobrecarga no suporte, menor capacidade de evoluir o produto e queda na satisfação do cliente. Então agora a gente viu aqui problemas internos. O próximo indicador vai ver quando ele afeta o cliente. Fica de olho e vamos lá para o terceiro indicador. E aí eu quero te mostrar os bugs encontrados em produção. É muito importante você monitorar a quantidade de bugs que são encontrados em produção, ou seja, já no seu cliente, com os bugs que são encontrados pelas suas equipes internas, né? Desde o desenvolvimento, teste e outras equipes que estão ajudando a aumentar a qualidade, porque a qualidade do produto é responsabilidade de todos. Todos deveriam contribuir para que o produto tenha uma boa qualidade. Desenvolvedor, teste, suporte, todo mundo se ajudando, visão colaborativa, né? Dando sugestões, sendo proativa e parando de reclamar, parando de falar de obstáculo. Então vamos lá para o bugs encontrados em produção. Nesse painel ele diz aqui a versão que foi liberada, a data da liberação, o número de bugs que foram descobertos internos e o número de bugs que foram descobertos em produção. Perceba que é um número altíssimo. Isso afeta drasticamente a satisfação do cliente, afeta drasticamente a reputação da tua empresa, do teu time, aumenta o estresse. Olha que coisa interessante, aqui também tem o volume de clientes que foram afetados por curva. Curva A, curva B e curva C. Clientes da curva A são clientes que pagam um valor maior, tem uma mensalidade maior, um ticket maior. Clientes curva B, os intermediários, e curva C, os que pagam menos. O fato relevante que você precisa entender é, aqui você percebeu que não tem gravidade? Era bacana ter a gravidade? Mas o que as pessoas precisam entender é que bug, defeito, falha é ruim, é péssimo para o cliente. Mesmo sendo de menor gravidade, mostra que o produto não é confiável, e isso é um problema de todos, do desenvolvedor, do teste, do suporte, todos deveriam somar esforços. Então neste gráfico, neste indicador, fica visível que nós temos ali um alto percentual de bugs que são encontrados em produção. Isso joga a credibilidade da empresa para baixo. Simples assim. Você tem um gráfico semelhante? Você monitora, o seu suporte acompanha, o desenvolvimento participa, teste participa, as lideranças conversam sem buscar culpado, com visão de melhoria, onde as pessoas trabalham de forma colaborativa. E olha esse outro gráfico aqui. Então, quando eu tenho o gráfico, é muito mais fácil para analisar. Isso é muito importante. Então, versões dentro do desejado nenhum, ou seja, fica evidente que existe um problema de qualidade. Essa é a grande magia do indicador. Detalhe importante. Eu sempre recomendo que, mesmo que você tenha indicadores locais, ou seja, de um setor, que todos os setores tenham acesso. Né? Porque o intuito não é buscar culpado, o intuito é as pessoas terem os indicadores para que elas se ajudem a melhorar a qualidade do produto, o atendimento, a satisfação do cliente. É somar esforços. Essa devia ser a mentalidade de trabalhar junto. É claro que tem dificuldade, tem obstáculo, tem uma série de problemas, mas a gente precisa se ajudar. Então, outro indicador muito importante, eu recomendo que você crie esse indicador o mais rápido possível, da forma mais simples possível. E aí, eu queria te trazer um outro ponto aqui, eu não trouxe a consequência, tá?
porque eu queria mostrar para você uma outra coisa que eu tenho observado muito no dia a dia, né? Quando a gente mostra esses indicadores, bom, boa parte das empresas de software, seja uma startup ou uma software house, nem tem. Né? E tem umas que tem um monte de indicador que não serve para nada, ou seja, que não endereça problema de eficiência operacional ou satisfação do cliente. Percebo que todos os indicadores que eu trouxe, eles justamente trabalham nesse lado. Mas uma coisa que eu tenho observado é a postura dos profissionais. Um desenvolvedor que chega e fala, a gente sempre só corrige. É um cara passivo, é um cara que não está preocupado com a qualidade do trabalho dele, não está preocupado com o cliente quando ele fala uma frase dessa. Um desenvolvedor é um trabalho muito importante, muito relevante, ele tem que estar à altura desse papel. Se preocupar com o cliente faz parte do trabalho do desenvolvedor, entender o que está acontecendo com os números, ajudar o suporte, ajudar o teste, trabalho colaborativo. Eu estou frisando muito isso. Todos devem se preocupar com os clientes, desenvolvimento, suporte, CS, implantação, né? Isso é o básico, né? Mas tem um que só quer fazer o seu trabalho sem se importar. O trabalho que você faz, seja desenvolvimento, seja teste, é para o cliente. Então você faz parte do seu trabalho contribuir para o cliente, facilitar a vida do cliente. E analisar números e discutir também faz parte. Acompanhar e monitorar indicadores, né? Faz parte também de como melhorar o seu trabalho. Como é que você melhora o seu trabalho? Você está executando no piloto automático ali há anos, sem procurar aprender coisas novas, sem usar uma IA para melhorar o seu conhecimento, sem compartilhar conhecimento, sem buscar novas formas, sem ser proativo, falta de colaboração. Então, essa postura profissional aí, desse profissional que não está preocupado, é claro que é uma minoria, mas existe, então fique atento a isso. Quando você vai adotar, fomentar uma cultura de indicadores, essas posturas podem atrapalhar muito. E agora a gente viu, agora que vem um número muito desconfortável. É como você está gastando a capacidade do teu time. Muita empresa não mede isso, então tira print e resgata o material que vai estar na descrição desse vídeo. E, claro, eu trouxe 3 super indicadores para você aplicar agora aí na sua software house, na sua startup. Então é a hora de você deixar aquele like nesse vídeo. O like vai nos ajudar bastante. Então bora lá agora por 4 indicadores. Presta muita atenção. Isso aqui é muito importante você saber o quanto da capacidade do seu time está sendo destinado a correções. É o imposto evitável, ou seja, se o time está gastando muito com correção, é uma prova que tem muito bug, muita falha, muita emergência, muita quebra de versão. Ou seja, desperdício, ineficiência, retrabalho, satisfação do cliente cai. Então eu trouxe indicadores que vão ajudar a tua operação a ser uma operação muito mais eficiente e trabalhar de forma coordenada entre os setores com indicadores simples para que a satisfação do cliente aumente. Então olha neste exemplo aqui quanto está sendo gasto. Então eu tenho um percentual de correção, de melhorias e evolução do produto. Correção é bug, falha, emergência, quebra de versão. Melhorias são pequenas melhorias, ajuste. Evolução do produto são funcionalidades mais estratégicas, mais marketáveis. Ou seja, eu estou gastando mais de 40% do meu tempo do desenvolvimento e teste com correção. Ou seja, dinheiro jogado fora. E aí eu te pergunto, você está medindo isso? Você compara? Você acompanha? Você toma medidas? Você reúne o time? Esse é o nosso trabalho no dia a dia. Entrar na empresa de software e fazer essa leitura e ajudar a subir indicadores da forma mais rápida e mais simples para melhorar a operação. Então, o que eu quero que você faça, que você olhe esses indicadores, vê o que adaptar, vê o que você já tem, complemente e começa a melhorar a eficiência da sua operação. E você vai poder resgatar o material. Então, olha como estão ruins os números. Uma vez que eu tenho os números, eu consigo trabalhar melhor muito eles. E aí, eu queria deixar 2 dicas para você. Conversa com pessoas diferentes sobre os indicadores, fomenta a conversa e escolhe um dos 4 indicadores e começa a medir nesta semana e deixa nos comentários como é que foi. Então vamos lá, trabalhar com indicadores, melhorar a eficiência da nossa operação e a satisfação do nosso cliente. Grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!